voltamos com o programa Despertar da Consciência. 8º programa com o tema do macro ao microcosmo. Sebastião, a mesma lei que rege o espiral do caracol é a mesma lei que rege o espiral do universo? Exatamente. A mesma lei que rege o micro, rege também o macrocosmo. Então, esses padrões fundamentais da natureza, então, eles são estabelecidos para a criação do infinitamente pequeno quanto do infinitamente grande. E a mesma lei que rege o universo atômico, o universo molecular, o universo celular, é a mesma que rege uma galáxia, uma dimensão, né, uma constelação, um sistema solar e tudo mais. O que é exatamente o macro e o micro? O macro, numa forma geral, o macro é infinitamente grande. Você pode pôr ali a teoria da relatividade. Você tem que ver, você está vendo em relação a quê? Se você for olhar o seu corpo físico e compará-lo com o perispírito, eu vou até pegar aqui um copo, não liga que eu vou pegar aqui atrás, você que está aí. Ó, aqui está o nosso perispírito. O corpo físico dentro do perispírito é uma gota d'água. Às vezes o telespectador não dá para ver a gota d'água, mas o corpo físico em relação ao perispírito, ele já seria um micro em relação ao macro. E se formos comparar o perispírito em relação à mente, é a semelhança de comparar esse copo d'água com o oceano. A mente seria o oceano. E se fôssemos comparar a mente em relação ao espírito, nós estaremos comparando um oceano dentro de um planeta com um universo. Só para ver as proporções em nós. Agora, compararmos o arquiteto cósmico, a unidade, com uma dimensão cósmica, é o equivalente a isso que nós estamos falando, é comparar o espírito com a sua mente. E comparar uma dimensão cósmica com uma galáxia é o equivalente a comparar a nossa mente com o nosso perispírito. E o comparar uma galáxia com um átomo é o semelhante de comparar, né, o perispírito com o corpo físico a nível macro. Então, o macro, em tese geral ou em linhas gerais, é a síntese ou o infinitamente grande. E o micro, o infinitamente pequeno. Mas, como eu disse, vai depender de onde você está olhando em relação a que você está comparando micro e macro. Porque se você pegar uma célula que traz na sua intimidade 280 milhões de moléculas e for comparar uma célula com um átomo, você vai ver que o átomo é um micro em relação a uma coisa gigantesca, né, que seria a célula. E assim por diante. Falando então de coisas materiais, o corpo, ele é a maior maravilha da Terra? Em se tratando das obras materiais, é a obra mais perfeita que existe, né, que temos notícia. E os corpos espirituais estão interligados? Estão interligados, e comparar um corpo perispiritual, o mais simples em relação ao físico, aí você vai ver o que é maravilha, o dinamismo desse corpo em relação ao corpo biológico, a perfeição dos movimentos, da geometria, das vibrações, das dimensões dentro dele e tudo mais. Então, a cada estado consciencial que nós vamos construindo e aperfeiçoando, nós vamos vendo a sua sutileza, a sua beleza, a sua engenharia, a sua arquitetura, né, a complexidade, as funções, tudo, né, a cada vez nós vamos construindo mais belo, mais eficiente, mais amplo, mais, né, em todos os detalhes, cada vez mais sutis e mais abrangentes, mais belos e mais eficientes, como eu disse. Então, assim, existe essa ligação do corpo físico, do corpo humano, com o corpo espiritual, para que o espírito possa se manifestar? É assim que funciona? Exatamente. Então, o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo e até a nível de subdivisões atômicas. E o universo perispiritual está conectado com o universo mental também a cada microestrutura. E assim, quando o espírito expressa a sua consciência por meio da mente, ele atua sobre o perispírito, que é o veículo de expressão na mente, para este atuar sobre o campo biológico. E esses 4 universos, espírito, mente, perispírito e corpo biológico, vai interagir, né, num movimento único com o meio, com todas as coisas. Nós tivemos a felicidade de um dia experimentar esta faceta, de estar na consciência
e ver que quando pensamos é como uma onda do oceano, tudo vai junto, a mente que expressa a consciência, o perispírito vai junto e o corpo físico também, e como se todos voltassem no movimento, como se fosse uma grande respiração. E o macro também funciona da mesma forma. Então, dá a impressão que nós, como consciência, damos uma ordem, a mente vai metabolizar essa ordem a nível de arquitetura de pensamentos, esses pensamentos vão expressar-se através do corpo físico, do perispírito, e o corpo físico vai executá-los. Mas Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, ela mensura que a consciência estaria em cada partícula desses universos como um todo. É onisciente, onipresente, onipotente. Então, na realidade, Deus, como unidade, Ele está em tudo ao mesmo tempo. Então, não tem como haver um movimento em parte alguma do cosmos sem a presença divina. Assim como não há possibilidade de o corpo físico estar executando uma ação sem o espírito saber por meio do perispírito e da mente que está interligada. Então, tudo compõe esse todo que nós chamamos de unidade. A ciência reconhece essas dimensões no cosmos? No cosmos já reconhece pelo menos 11 dimensões, já admite, e admite a possibilidade de estudar pelo menos 26. Mas a ciência médica, num grande número de situações, às vezes não registram mais do que os efeitos da emoção no físico e não vai além dos efeitos. Tratam e diagnosticam os efeitos e tentam sanar a situação do efeito sem reconhecer, às vezes, uma simples virose. Quando sai além daquilo que eles estão acostumados, uma simples virose já não é mais detectada, não há um conhecimento e trata, não sabemos o que é, não admite que não sabe o que é e fala que é uma virose. E quando a ciência médica que atua no campo emocional, psíquico, no caso de terapeutas dessa área, quando não identificam a causa e tentam combater o efeito dessa parte emotiva, mental, e não identificam a causa daquelas dores dilacerantes, fibromialgia. Então, tudo que não é identificado, que não é diagnosticado adequadamente, fibromialgia. Então, quando a ciência médica entender que quem gerencia o universo físico é essa energia emocional mental que nós chamamos de universo perispiritual, estudar isso com maiores detalhes, eles vão ter acerto em quase a totalidade, das causas das doenças físicas. E quando eles estudarem o universo mental, que seriam os gerenciadores do universo perispiritual, eles teriam a quase totalidade das enfermidades desse universo mental, emotivo, que nós chamamos de doenças psíquicas ou doenças psiquiátricas, se assim podemos dizer. Agora, quando eles estudarem o espírito, a consciência, aí eles vão descobrir a totalidade das enfermidades que está neste núcleo consciencial e não nos seus veículos de manifestação. O que falta, então, para a ciência médica, para que ela reconheça essas dimensões, é reconhecer as dimensões emocionais. Físicas, emocionais, mentais e espirituais. Tratar o ser, como a medicina chinesa já trata há milênios, como um ser integral. Não tratar somente o efeito, tratar o efeito e as causas desse efeito. Não tratar apenas a enfermidade física, psíquica, emocional, mas sim o ser integral. A pessoa às vezes precisa mais de mudança estrutural do pensamento, das emoções, da fala, da sua conduta, do que de medicação em si. Por isso que o pai da medicina, há mais de 2 milênios, já afirmava que o nosso alimento poderia ser o nosso único medicamento, se soubéssemos o que realmente é alimentar e o que significa alimentar no sentido profundo. Mas até hoje a maioria de nós não sabemos nem nos alimentar adequadamente, porque por essa pressa, por esse estresse que vive a população, a busca de valores monetários, de valores transitórios, esquecem da sua própria saúde. Então gastam a saúde, como já dizia Buda e outros mestres, para ganhar dinheiro. E depois gastam todo o dinheiro e não conseguem recuperar a saúde. Exatamente. Então, assim, e o espírito, ele tem se colocado como diante desses avanços da ciência? A ciência, em alguns setores, já estão estudando esse espírito. Então, já tem vários setores
da medicina, inclusive, não só da psicologia, né, da psiquiatria, em outras facetas, mas em certos setores da medicina, médicos, como o Deepak Chopra, que além de ser um terapeuta, ele é um cientista, ele é um espiritualista, ele já trata o ser na sua completude. E vários outros que fazem coro com ele já estão estudando essa problemática. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já reconhece a obsessão como uma doença espiritual, mas é já uma doença. Mas quando eles estudarem Allan Kardec, pelo menos a Revista Espírita, eles vão ver que o único medicamento para curar a problemática é a transformação moral do indivíduo e o conhecimento de causa. Eles vão ter o medicamento para tratar da obsessão e não simplesmente mandar a pessoa para a casa espírita para as chamadas reuniões de desobsessão. Enquanto o indivíduo não se modificar de dentro para fora, não vai haver a cura real, segundo André Luiz, na obra Missionários da Luz, no capítulo 18. Enquanto o paciente, o doente, não transformar voluntariamente em médico de si mesmo, não vai acontecer a cura positiva, conforme ele narra. Ok, vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.